Seja muito bem-vindo, eu sou o João Gabriel, você está no canal do JG. Roda a vinheta. Fala pessoal, espero que estejam todos bem. Nesse momento, a gente vai resolver questões sobre a nossa aula anterior, que caso você tenha perdido, eu vou deixar no card em algum local aqui em cima, que foi a aula de movimento circular uniforme. Para você que já fez as questões que estão lá, esse é o momento de corrigir, ver se você fez da mesma forma, se não fez, e qualquer dúvida comenta aqui embaixo. Ah, João, fiz de um jeito diferente, esse jeito tá certo, esse jeito não tá certo, e aí eu te respondo também, não tem problema, tá bom? Então vamos lá, sem mais delongas, olho na tela e vamos embora para a primeira questão, que é uma questão da Unicamp, que fala assim: a prática esportiva de pular corda vem conquistando muitos adeptos e se tornando uma modalidade de competição. Numa prova de velocidade, um atleta consegue dar 105 saltos em 30 segundos. Considerando que o ponto da corda que passa sobre os pés e acima da cabeça do praticante descreve uma trajetória circular de raio 90 cm, qual é a velocidade escalar desse ponto da corda? Cara, vamos lá. O que eu te falei na nossa aula? A gente conseguiu montar um formulário onde a gente reunia, todas as grandezas em função uma das outras. E, em geral, o que você deve fazer? Cara, pega a questão que você vai fazer com o seu formulário ao lado e vê o que a questão deu pra gente. Vamos ver? A questão deu pra gente, ó, raio. A questão deu pra gente o π. E a questão deu pra gente o número de saltos e o tempo. O que é um número de saltos? É o que está se repetindo aqui. Então, o que ele deu pra gente foi o número de repetições e o tempo. Com isso daqui, a gente vai calcular a frequência desse ponto P. O que a questão está pedindo? A velocidade escalar. O que é isso? A velocidade linear. É o V. Como é que a gente coloca o V em função da frequência? V, se você olhar no nosso formulário, é igual a 2π RF. Repara que a questão deu tudo pra gente. A questão falou pra gente que o π ele vale 3, que o raio é de 90 centímetros, e aqui você toma cuidado, porque se as opções estão em metro por segundo, a gente vai precisar passar isso daqui para metro. O que vai ficar? 0,9 vezes a frequência. O que era a frequência? Era o número de repetições por tempo. Número de repetições, 105 saltos por tempo, por 30 segundos. Fechado? Então agora é resolver essa conta. Vou te ajudar, tá? Vai ficar assim, ó. 3. Vou cortar fora com esse 3. 2 vezes 0,9. Aliás, vamos botar assim, ó. 2 vezes 105, que vai ficar 210. Então a gente ficou com 0,9 vezes 210. E repara que aqui embaixo, ó, ficou um 10. Corta fora esse 10 aqui com esse, e a gente ficou com 21 vezes 0,9. Cara, existem questões que você não precisa de fato finalizar a conta. O que é 21 vezes 0,9? É 90% de 21, ou seja, é algo lá próximo de 21. Olha para as opções. 0,18 com certeza não. 3,15 não. 567 também não. Então isso aqui deve dar 18,9 metros por segundo. E de fato, se você fizer a conta, é isso que você vai encontrar. João, como é que você sabe que é isso que eu vou encontrar? Pensa o seguinte: o que é 90% de alguma coisa? É os 100% menos 10% daquilo. 21, quanto é que é 10%? 2,1. Ou seja, 21 menos esse 10%, menos 2,1. 21 menos 2,19, menos 0,1, 18,9, de fato, marcando aí a letra D. Eu vou sempre te dar algumas dicas de matemática nas contas que a gente for fazendo, porque eu sei que tem uma galera que trava nisso daí. A matemática ela não pode te travar. Você precisa passar por essa parte de matemática básica, se acostumar a fazer conta para a gente poder seguir com nossos exercícios. Show de bola? Bom, vamos embora para a segunda questão, que fala assim: um móvel, ao realizar um movimento circular uniforme em uma pista de raio igual a 6 metros, percorre entre os tempos de 2 e 5 segundos a distância de 108 metros.
e ele pergunta qual o período em segundos desse movimento. Quem lembra o que é o período? Cara, o período era o tempo de uma repetição. Como é que a gente escreve a velocidade em função do período? A velocidade ela podia ser escrita como sendo 2πr sobre t. Não é necessário você encontrar frequência para depois botar que é o inverso do período. Pode fazer? Claro que pode, mas não é necessário. Show? E lembrando que essa velocidade ela pode ser escrita como sendo ΔS sobre ΔT. Por quê? Porque esse movimento ele é um circular uniforme. Movimento uniforme é aquele que possui o valor da velocidade sendo constante. Então vamos lá. Ele está querendo esse período. Tá? Posso botar π igual a 3? Primeiro, a questão não deu isso. Segundo, repara que as opções estão em função de π. Então deixa π como π. Vai ficar assim, ó, 2 vezes π vezes o raio, que é de 6 metros, sobre t, que é o período, é o que a gente quer. Isso aqui é igual a ΔS. Qual é o ΔS? 108 sobre o tempo. Em quanto tempo que faz? Cara, entre os instantes de 2 até 5. Então aqui a gente tem 3, né? Vamos fazer essa conta? Vai ficar assim, ó. 108. Divide 108 por 3. 36. Logo, o que a gente quer? Não é o período? Cara, para tu parar de se enrolar com isso, olha só. Vou tacar o período pro outro lado multiplicando 36. Aí vai ficar 2π vezes 6 igual a 36 vezes t. Como eu só quero t, jogo 36 aqui de volta, ó. E ele passa dividindo. 6 com 36 dá para cortar também. Aqui embaixo ficou 6. Logo, 2π sobre 6 é o seu período. Então, quem é o período? Se da esquerda, o número da esquerda é igual ao da direita, então o da direita é igual ao da esquerda, né? Só estou invertendo a ordem deles. Ficou 2π sobre 6. Corta fora esse 2 com esse 6, sobrando aqui embaixo 3. E a gente acha que isso daqui vai dar π sobre 3 segundos. E é justamente o que diz pra gente a letra B. Cara, questão tranquila. Só você relacionar o ΔS sobre ΔT com o 2πr sobre t. Porque no fundo isso daí é a mesma coisa. É uma proporção. É uma regra de 3. Então se ele percorre 108 metros em 3 segundos, seria a mesma coisa que você fazer, tá? Que ele percorre a circunferência inteira, 2πr, num tempo de t, que é o período. Por que a circunferência toda? Porque o período é o tempo de uma volta. Show? Cara, bem tranquila a questão. A questão de número 3, ela talvez seja um pouquinho mais difícil, mas também não é nada muito difícil. Vamos lá. Questão 3, fala assim. 2 ciclistas A e B percorrem uma pista circular partindo exatamente ao mesmo tempo, da mesma linha radial e com a mesma velocidade angular. Opa, calma aí. Com a mesma velocidade angular. Conforme mostrado na figura seguinte. O ciclista A realiza um movimento circular no sentido horário. Então, ó, o A ele vem para cá, no sentido horário. E está a 250 metros do centro da pista. O que é isso? Se ele está a 250 metros do centro da pista, isso aqui corresponde ao raio da trajetória que ele vai fazer. O ciclista B realiza o movimento no sentido anti-horário, então B vem para cá. E está a 300 metros do centro da pista. Isso daí vai ser o raio de B. Sabendo que os ciclistas se cruzam em sentidos contrários pela primeira vez, 5 minutos após a partida, para aí. Aonde esses caras vão se cruzar? Se eles giram com a mesma velocidade angular, se eles têm, presta atenção nisso, se eles têm a mesma velocidade angular, eles percorrem o mesmo ângulo. Se eles vão em sentidos opostos percorrendo o mesmo ângulo, eles têm que se encontrar exatamente na metade do outro lado. Ó. Então eles vão ter percorrido meia volta cada um. É aqui que eles vão se encontrar. Cada um percorreu 180 graus, ou
π em radiano, tá? Qual a intensidade em metros por segundo, respectivamente, da velocidade linear do ciclista A e do ciclista B? Vamos lá. Como é que a gente vai fazer isso? Olha o que a questão está dando para a gente. Tá? A questão deu com essa informação de velocidade angular, tá? Que eles têm a mesma velocidade angular, e que eles se cruzam pela primeira vez depois de 5 minutos. O que a questão está dizendo é que eles percorrem meia volta num tempo de 5 minutos. Pergunta, quanto que eles vão percorrer então dando uma volta inteira? Se meia volta, olha o que eu vou botar aqui, ó. Se esse delta teta que eles percorreram aqui foi feito em 5 minutos, e essa meia volta significa em π radiano, em quanto tempo eles vão fazer esse 2π radiano, que é uma volta inteira? E o nome desse tempo é o quê? Período, né? Então, repara, se daqui para cá você multiplicou por 2, daqui para cá você vai ter que multiplicar por 2 também. O que isso significa? Que o período deles é de 10 minutos. E no sistema internacional, 10 minutos resultam em 600 segundos. Logo, o que a gente tem? A gente tem o período. Como é que a gente escreve velocidade em função do período? V é igual a 2πr sobre o período. Como é que então vai ficar a velocidade do A? 2π vezes o raio do A. Lembra quanto que era o raio? 250 metros. Num período de 600 segundos. Então essa velocidade aqui vai dar de 500 π sobre 600. Corta aqui, corta aqui. Uma vez que a questão deu pra gente que π pode ser aproximado aqui para 3, então, ó, cortou e 6, como é o dobro de 3, a velocidade do A ficou 5 sobre 2. Se a velocidade do A é 5 dividido por 2, 2,5 metros por segundo. A questão pediu do A e B, respectivamente. Se a questão pediu do A e do B, respectivamente, só que isso daqui a gente já matou a questão, só pode ser letra B. Como é que a gente faz? Só para confirmar, tá? A velocidade do B. A velocidade do B vai ser igual a 2π vezes o raio de 300 metros sobre 600 segundos. 2 vezes 300 é 600, ou seja, velocidade de π é uma velocidade de 3 metros por segundo, confirmando a nossa letra B de bola. Show? Repara, é uma questão um pouco mais elaborada, mas também, ó, sem muitos problemas em relação a ela. Tudo bem? Acho que podemos ir para a questão de número 4. A questão de número 4 é uma questão do Enem, olho na tela, que fala assim: na madrugada de 11 de março de 1978, partes de um foguete soviético reentraram na atmosfera acima da cidade do Rio de Janeiro e caíram no Oceano Atlântico. Foi um belo espetáculo, os inúmeros fragmentos entrando em ignição devido ao atrito com a atmosfera brilharam intensamente enquanto cortavam o céu. Mas, se a reentrada tivesse acontecido alguns minutos depois, teríamos uma tragédia, pois a queda seria na área urbana do Rio de Janeiro e não no oceano. De acordo com os fatos relatados, a velocidade angular do foguete em relação à Terra no ponto de reentrada era... Presta atenção no que aconteceu. Os foguetes, eles entraram em cima da cidade do Rio de Janeiro. Olha a cidade do Rio de Janeiro. E eles caíram no Oceano Atlântico. O que significa, então, que os foguetes, eles vinham girando nesse sentido. Show? Repara que é exatamente o mesmo sentido de rotação da Terra.
Se eles entraram por cima da cidade do Rio de Janeiro e se eles se movimentassem com a mesma velocidade da Terra, eles sempre estariam por cima da cidade do Rio de Janeiro e acabariam colidindo na parte em que você tem a população, na parte que você tem a área movimentada do Rio de Janeiro, né? Então, uma vez que eles caem à frente, significa que eles precisam ter uma velocidade maior do que a velocidade de rotação da Terra. E como a gente já falou, no mesmo sentido. Ou seja, superior à da Terra e no mesmo sentido, como diz a letra B. Percebeu como é que a questão é sutil ao falar sobre esse movimento circular, que não parece, né, uma questão de movimento circular, mas às vezes o Enem ele te propõe questões assim. Não necessariamente você precisa de um conhecimento prévio, você consegue matar, né, com base no que está sendo escrito no texto. O que é ótimo. O que é ótimo. A próxima questão, para a gente finalizar, a questão de número 5, ela também é uma questão do Enem. Vamos ver o que ela fala. Visando a melhoria estética de um veículo, o vendedor de uma loja sugere ao consumidor que ele troque as rodas do seu automóvel de aro 15 polegadas para aro 17 polegadas, o que corresponde a um diâmetro maior do conjunto roda-pneu. Então, o vendedor sugere para ele trocar a roda de 15 por uma roda 17, o que deixa uma quantidade de pneu e roda maior. Duas consequências provocadas por essa troca de aro são, e aí ele vai falar sobre a posição do centro de massa. O que é isso? Vamos supor que você tem um carro, tá? E obviamente um carro ele tem altura, tem largura, tem comprimento. E se a gente pudesse concentrar toda a massa do carro num ponto só, a gente concentraria num local chamado de centro de massa. A gente vai falar especificamente disso lá na nossa aula de estática, quando a gente falar de momento de uma força, ou torque, também é conhecido. Isso vai estar dentro da nossa playlist de estática. Vai na frente. E aí, vamos lá. Se eu pudesse concentrar todo esse corpo em um único ponto, esse ponto aí se chamaria de centro de massa, onde eu concentro a massa do meu corpo. Essa é a ideia. No momento que eu aumento o tamanho do meu carro, eu estou elevando todas as posições dele, inclusive a posição do chamado centro de massa. Então, quando eu faço essa troca, eu estou elevando o meu carro, o que aumenta a posição do centro de massa. E isso torna o carro mais estável ou mais instável? Eu quero te perguntar o seguinte. Imagina dois veículos, um caminhão e um carro de Fórmula 1, que é pequenininho. Percebeu que eu peguei um carro grande, o caminhão, e um carro bem pequeno, que é o de Fórmula 1. Se os dois entram numa curva a maior velocidade que eles conseguem, quem tem mais chance de tombar? O caminhão ou o carro de Fórmula 1? Certamente você me falou que é o caminhão. Por quê? Porque ele tem seu centro de massa mais elevado. E isso torna ele mais instável, podendo fazer ele tombar. Então, a partir do momento que você aumenta o tamanho do seu carro, a altura do seu carro, ele fica de fato mais instável. Ele pode tombar. É por isso que, inclusive, muita gente rebaixa o carro. Ao rebaixar o carro, torna ele mais estável e existem aí também o conceito estético que o pessoal gosta. Enfim, então, elevar a posição do centro de massa torna o carro mais instável. Ponto. Mas agora, ele fala sobre aumentar ou diminuir a velocidade do automóvel em relação ao que está sendo indicada no velocímetro. Mudar o tamanho do pneu e da roda muda a velocidade em relação ao velocímetro? Muda. Porque pensa aqui comigo. O que o carro faz? No momento que você acelera o motor, o que ele faz é girar as rodas. Então, o que aquele velocímetro está medindo vai ser algo associado ao giro das rodas. Então, quando tu aperta o motor, gira a roda, independente do tamanho da roda que está ali. Ou seja, ele tem sempre a mesma velocidade angular. E uma vez que V é igual a ômega vezes R, se o giro é o mesmo quando você acelera, a velocidade angular que não muda, mas se tu aumenta o raio da roda, você vai aumentar a velocidade da roda. E aumentando a velocidade da roda, você aumenta a velocidade do carro.
Então, ao aumentar o diâmetro da roda e pneu, você aumenta a velocidade que de fato o carro está andando, e isso não é o que vai mostrar no velocímetro. Aí acho que você já percebeu o perigo que isso pode ter, né? Em você aumentar esse conjunto roda e pneu sem fazer as alterações necessárias no carro. Porque agora você está numa velocidade acima do que de fato está te mostrando o teu velocímetro, o que pode ser muito perigoso. Bom, então, duas consequências, vamos lá. Elevar a posição do centro de massa do veículo, tornando mais instável, ok. E aumentar a velocidade do automóvel em relação à indicada no velocímetro. Opa, já era a letra A. Nem precisamos ver as próximas. Que bom. Então, ó, fechou? Tudo bem com essas questões? Pessoal, obrigado por assistir até aqui. Não deixa de comentar o que você está achando aqui desses vídeos. Qualquer sugestão eu aceito, qualquer sugestão é válida. Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho para você ficar por dentro de todas as aulas que eu lançar aqui. E também compartilhe esse vídeo com quem você sabe que vai fazer vestibular, quem precisa daquele reforço em física. A gente sabe que tem muita gente que precisa dessa ajuda. Tudo bem? Pessoal, então até nosso próximo vídeo. Beijos, tchau, tchau!